Obrigado. Irmãos, nosso objetivo foi realmente organizarmos esse encontro e identificar, trazemos os nossos candidatos aqui para serem identificados. O mais conhecido, o pastor Sérgio Leite, também participou da campanha passada, pastor Sérgio, que ainda é suplente de deputado federal. Pode ficar aí bem perto dependendo das eleições municipais, está bem perto de termos aí um deputado federal batido. Mais um, né? É engraçado eu fazer a minha apresentação aqui, viu, Milton? Mas teve alguém ontem que fez a seguinte pergunta para mim no debate. O Sérgio diz que tem 30 anos disso, o Sérgio diz que faz isso, eu queria que ele provasse. Jeová. Bom, como vai para a mídia aqui, né? Eu sou o Sérgio Leite, né? Eu nasci espiritualmente na igreja, hoje, primeira igreja batista em Higienópolis, aos 16 anos de idade. Aos 18 anos, mercê de Deus, eu comecei a trabalhar na igreja como professor de adolescente, e ali Deus me despertou para liderar a juventude até meus 36 anos de vida. E só na associação Rubi de adolescente, nós ficamos 18 anos, né, liderando aquela turma, e hoje nós temos podido ver alguns pastores na nossa militância profética, que tivemos o privilégio de trabalhar. E ali também Deus me chamou, entre muitas coisas que Deus me desafiou, e entre elas o ministério, para ser professor de educação física. Foi exatamente treinando os nossos meninos no voleibol, no futebol de salão, cujo privilégio, cujo currículo eu gravo, né? Sou tricampeão de futebol de salão, liderando a Associação Rubi de Adolescente. E ali nós tivemos atletas maravilhosos, como o Manelzinho, o Robson, que é o ministro de música do pastor Wander, né? E assim nós fomos caminhando, e assim nós fomos formando alguns conceitos, até que um dia Deus nos chamou para o Ministério da Palavra, coisa que a gente jamais poderia imaginar que isso acontecesse, quando meu sonho era ser médico e eu fazia medicina em Vassouras. E Deus mudou toda a minha história. Foram 12 anos de muita luta com Deus, até que a gente pôde definir isso. E definir para o ministério foi no 3º ano, numa pregação do pastor Fanini, no seminário, e Deus falou para mim, por que não ser pastor? E pastor é educador, pastor é orientador, e assim, bom, essa então é a minha formação espiritual, e aí estamos até hoje. E agora, no último dia 25 de agosto, nós fizemos 28 anos de ministério, né? O que o pastor Sérgio Leite está fazendo como candidato a vereador? Eu estou na política desde os 17 anos, mas eu diria que nós militamos na política de forma inocente. A nossa geração é complicada, né, pastor Sócrates? Eu tenho dito que é a pior geração do Brasil. Nós passamos 2 momentos históricos complicados, mas aprendemos com eles, porque nesta luta terrível, eu tive uma experiência com Deus fantástica aos 21 anos de idade, quando, de forma bastante inocente, nós militávamos naquele movimento que a gente não sabia se era bom ou se era ruim, mas eu encantava quando a gente via de um lado o Vladimir Palmeira, quando via de um lado o Gabeira, aí vinha o Gilberto Gil, Chico Buarque, eu chegando com 17, 18 anos, aquilo me encantava. É barriga, né, assim, é uma coisa que deixava a gente cantar, e numa dessa quase que a gente se estrepou. Mas o Jesus estava lá, Jesus já estava contando a historinha, escrevendo, e ele me pensou. Mas a política sempre me encantou, porque eu sei fazer uma separação perfeita da política e da politicagem. A política, por definição, ela trabalha de acordo com Marcos em Lucas 2,44, porque cremos que estamos juntos e temos tudo em comum. Então a política, por definição, ela trabalha o seu viés, o bem-estar da sociedade, o bem-estar de todos. Quando isso perde, quando o foco é perdido, não é política. É politicagem, é maldade, é sem ruíce, é falta de amor, é falta de respeito, por aí afora.
Nós trabalhamos muito em política, ajudamos a coordenar a campanha do Haroldo Oliveira, nós trabalhávamos na Telege na época, em 84, 86, nós ajudamos na campanha do Garotinho, ajudamos na campanha do senador Mário do Crivella, e vai por aí afora. Não foi por falta de convite que nós nunca viemos, nós nunca disputamos um cargo antigo, é porque nós entendemos que sempre tivemos na vanguarda, nós sempre gostamos de fazer articulação política, não é, Felipe? Felipe é um dos jovens da minha época, que hoje aqui trabalha com o Fabinho, sempre gostamos de fazer articulação. Acontece que há 4 anos, 5 anos atrás, os pastores da nossa cidade fizeram uma comunidade intitulada Os Amigos de Sérgio Leite. Eu não alcancei. Eu não morava no Brasil nessa época. E quando eu cheguei, ali estava a novidade. Então juntou o pastor Evaldino, o pastor Josias, da Central de Colhimento, os 12 pastores, e eles começaram a fazer desafios. E começaram exatamente dentro deste foco, pastor Sócrates. Nós precisamos ter uma representação com qualidade. Eu louvo a Deus porque estão chegando jovens como o Fábio, outros. Eu tenho dito para ele que daqui 15 anos eu não tenho mais futuro. Então eu quero ver essa geração de 30, 40 anos, que você é um formador de liderança, então a gente quer ver esse pessoal trabalhando. Mas enquanto isso não aconteça, eu quero estar com o Fábio e outros jovens na nossa política municipal. Isso aconteceu, isso aconteceu e a gente tem tomado não gosto pela política, por isso já está na nossa veia há muito tempo, mas nós temos entendido que Deus está nos convocando para ser uma voz profética política. E Deus tem nos dado esse privilégio. Mas nessa caminhada tem uma pergunta que não quer me deixar calado, né? O que de fato eu tenho representado, e fica para você também, Fabinho. O que de fato eu tenho representado e feito para marcar a história das pessoas com as quais eu convivo e as coisas com as quais realizo. Eu louvo a Deus que só aqui temos 3 ou 4 que já passaram por mim. Então eles são a história do meu currículo. Se eu quiser saber quem eu sou, pergunta para eles. Então eu quero acreditar que Deus tem me dado a oportunidade de deixar um legado para aquelas pessoas com as quais a gente conviveu. E foi pensando nisso que eu fico imaginando o seguinte: quando uma cidade igual a nossa, que ainda é maravilhosa, está aí parodiando a Junta de Missões Mundiais, no ano passado, ela está com fome de pão, com fome de paz e fome de Deus. Por quê? Alguns focos estão se perdendo e a igreja está virando as costas, pastor Nilton. Numa cidade em que o crack está dominando de ponta a ponta. O nosso prefeito está fazendo isso, Fábio. Está fazendo um muro para, ao invés de cuidar do problema, ele quer tampar para quem passa não ver o que está do lado de lá do muro. Mas o problema está lá. Então nós precisamos dizer, através da nossa junta de missões nacionais com a Cristolândia, tirando os cracudos da rua, dando uma nova perspectiva de vida e esperança para eles, a gente então tem essa motivação de poder deixar um legado para essas pessoas. Eu vou concluindo, dizendo que quando eu vejo este foco sendo acentuado, eu percebo que a injustiça social vai perdendo a sua força. Por quê? Porque, Ronaldo, pessoal, como nós nesta noite, nós estamos caminhando. Eu desejo muito, pastor Sócrates, que essa seja o início de uma série de outras informações que venham formatar conceitos bastante significativos. Então é a partir de nós aqui nesta noite, juntos, com certeza nós vamos fazer muita diferença na postura política do nosso município. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela oportunidade. Então esse é o nosso foco. Nós temos falado desde o início, semear. Por isso nós insistimos nesse momento, para que o próximo passo já seja o segundo, e depois o terceiro, e depois nós possamos construir novo